O silêncio na sala de jantar era quase palpável. Nossos pratos de porcelana, aqueles que ganhamos no casamento há 12 anos, ainda guardavam os restos do jantar que eu havia preparado com tanto esmero. Era assim que eu tentava manter nossa relação acesa, com pequenos gestos, detalhes que Igor nem notava mais. A luz do candelabro de cristal refletia no rosto dele, criando sombras que pareciam intensificar sua expressão dura. Por um momento, fiquei paralisada, não pelo medo que ele esperava provocar, mas pela audácia da proposta. Querida, minha mãe pediu um empréstimo para comprar uma casa. Agora teremos que vender o seu apartamento para pagar a dívida, e nem pense em discutir, ou eu quebro os seus dentes. Cada palavra saiu carregada de desprezo. A mão dele se ergueu no ar, pairando como uma ameaça que ele nunca havia concretizado antes. O sorriso de Gorete, minha sogra, sentada ao lado dele, apenas confirmava que aquela cena tinha sido ensaiada. Do outro lado da mesa, Amber, sua colega de trabalho, mantinha os olhos baixos, fingindo constrangimento, mas não conseguia esconder o brilho de satisfação nos olhos. Em vez de recuar, como eles esperavam, senti uma calma estranha me envolver. 12 anos de amor unilateral, sacrifícios e humilhações passaram diante dos meus olhos como um filme acelerado. Um leve sorriso se formou em meus lábios e respondi com uma tranquilidade que parecia deslocada naquele ambiente carregado de tensão. Isso é muito interessante, Igor. Por favor, me conte mais sobre esse plano. Minha reação o desconcertou. A mão que ameaçava descer sobre meu rosto hesitou e ele trocou um olhar rápido com sua mãe. Aquele não era o roteiro que haviam planejado. Esperavam lágrimas, súplicas, talvez até que eu me ajoelhasse implorando. Mas eles não me conheciam. Não realmente. Após anos me diminuindo, me chamando de velha, incapaz e frígida, haviam esquecido que eu era a mesma mulher que, aos 23 anos, havia construído uma carreira promissora antes de abrir mão de tudo para apoiar os sonhos dele. Não há o que explicar, ele continuou, recuperando a postura autoritária. Minha mãe precisa de um lugar para morar. Seu apartamento vai para o mercado amanhã. Já falei com o corretor. Gorete sorriu novamente, suas rugas de expressão formando sulcos de maldade em torno dos lábios finos. Beatriz, ela nunca me chamava de Bia, como todos os outros. Você sempre foi uma decepção como esposa. Meu filho merece uma companheira real, não uma mulher que não consegue nem lhe dar filhos. Aquela era a ferida que eles sempre cutucavam, a infertilidade que descobri após 3 anos tentando engravidar. O que eles não sabiam, o que eu mesma só descobri há 6 meses, quando encontrei os exames escondidos na gaveta de meias de Igor, era que o problema nunca tinha sido meu. Ele era estéril, mas preferiu me deixar carregar aquela culpa por quase uma década. Mantive meu sorriso, agora um pouco mais largo. Senhora Goretti, sua preocupação com nossa vida conjugal sempre foi tocante. Amber finalmente levantou os olhos. 26 anos, cabelos louros perfeitamente lisos, o tipo de mulher que Igor sempre dizia admirar. Igor, talvez devêssemos ter essa conversa em particular, ela sugeriu, fingindo consideração. Não há nada para discutir em particular, Amber, respondi, pronunciando seu nome como se fosse uma palavra estrangeira que ainda estava aprendendo. Afinal, você já faz parte da família, não é mesmo? O rubor em suas bochechas confirmou o que eu já sabia há meses. Todos os atrasos no escritório, as viagens de negócios que se multiplicaram, os perfumes diferentes que ele tentava disfarçar com banhos longos. Igor bateu o punho na mesa, fazendo os talheres pularem. Chega de conversa. Você vai assinar os documentos para a venda do apartamento amanhã. Depois disso, pode ir embora. Não preciso mais de você. Você me ouviu, sua velha porca. Ele continuou, elevando a voz até quase gritar. Mãe de todas as rugas, animal frígido. Você acha que ainda tenho algum interesse em você?
Amber é 2 vezes a mulher que você jamais será. Gorete riu. Um som como vidro quebrando. Viu como é fácil, Beatriz? Seu marido já tem uma substituta muito mais adequada. E eu finalmente terei a casa que mereço. Você? Você não passa de um degrau que usamos para chegar onde queríamos. Foi nesse momento que decidi que o teatro havia durado tempo suficiente. Levantei-me calmamente, ajustei o guardanapo de linho sobre a mesa e olhei para cada um deles. Vocês realmente acham que não sabia do romance? Perguntei suavemente. Que não percebi como planejavam me tirar da jogada há meses? Igor, querido, você sempre foi tão óbvio. Sempre. O sorriso dele vacilou. Do que você está falando? Estou falando dos documentos que você vem preparando no escritório. Aqueles que pretendem me deixar sem nada após o divórcio. Estou falando dos encontros de vocês três para planejar como me despejar da minha própria casa. Sim, minha casa. O apartamento que você quer vender está no meu nome, Igor. Foi um presente do meu pai quando completei 25 anos. Muito antes de conhecer você. Gorete empalideceu. O que está dizendo, sua mentirosa? Estou dizendo, senhora Gorete, que vocês escolheram a vítima errada. Enquanto planejavam me arruinar, eu estava 2 passos à frente. Lembra quando me pediu para guardar aqueles papéis do empréstimo, Igor? Eu não apenas os guardei, mas fiz cópias. E adivinha? Não existe empréstimo algum para a casa da sua mãe. O dinheiro foi transferido para uma conta conjunta em seu nome e de Amber. Amber levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Igor, você disse que ela nunca descobriria. Calhe a boca! Ele rugiu, o rosto contorcido pela raiva. Não adianta gritar, Igor! Continuei calmamente. A propósito, também sei sobre os desvios de dinheiro dos clientes, aqueles que você pensou que poderia esconder com a ajuda do seu amigo contador. Tenho cópias de tudo: documentos, transferências, gravações das suas conversas sobre como me deixar na miséria. Foi aí que vi o primeiro lampejo de medo nos olhos dele. Você está blefando, ele murmurou, mas sua voz já não carregava a certeza anterior. Será? Peguei meu celular e mostrei a eles a tela, com dezenas de arquivos organizados em pastas. Tudo está aqui. E também em outras 3 cópias de segurança. Se algo acontecer comigo, ou se você tentar me forçar a vender qualquer coisa que me pertença, essas provas irão para o Conselho da Ordem dos Advogados, para a polícia e para cada um dos clientes que você enganou. Igor cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Gorete começou a balbuciar alguma desculpa, mas eu a interrompi com um gesto. Senhora Gorete, a senhora sempre me achou fraca, não é? Incapaz foi a palavra que usou no nosso primeiro Natal em família. Mas sabe qual é seu maior erro? Confundir gentileza com fraqueza. Virei-me para Amber, que parecia estranhamente pequena agora. Quanto a você, querida, ele também vai te usar e descartar. É só uma questão de tempo. Peguei minha bolsa, coloquei o celular dentro e caminhei em direção à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e Igor! Eu já entrei com o pedido de divórcio. Meu advogado entrará em contato amanhã. E não se preocupe com o apartamento. Eu não pretendo vendê-lo. Na verdade, estou pensando em alugar para um casal adorável que conheci na semana passada. Eles têm 3 cachorros grandes. Aposto que sua mãe vai adorar os novos vizinhos. A porta fechou atrás de mim com um clique suave, abafando os gritos que começavam a ecoar pela sala. Foi a primeira vez em 12 anos que saí daquela casa, sentindo que podia respirar livremente. Os meses seguintes foram como acordar de um longo pesadelo. O processo de divórcio correu mais rápido do que o esperado, especialmente depois que Igor percebeu que eu não estava blefando sobre as provas que tinha contra ele. A expressão no rosto de Gorete quando o juiz determinou que eu ficaria com 70% dos bens do casal, considerando minha contribuição para a carreira dele e as evidências de suas tentativas de me fraudar,
Foi algo que guardarei para sempre na memória. Amber desapareceu do mapa assim que percebeu que não haveria dinheiro fácil no horizonte. As últimas notícias que tive foram de que ela encontrou outro advogado bem-sucedido, este mais velho e, aparentemente, mais fácil de manipular. Reabri minha pequena editora, aquela que fechei quando Igor insistiu que deveria me dedicar exclusivamente ao nosso lar. Foi como reencontrar uma velha amiga. Os manuscritos, o cheiro de papel novo, as histórias esperando para ganhar vida. Contratei uma equipe pequena, mas eficiente. E logo estávamos publicando obras que começaram a ganhar reconhecimento no mercado. Foi em um evento literário que conheci Thomas, um professor universitário de literatura comparada que veio apresentar um painel sobre narrativas contemporâneas. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis por trás dos óculos de armação fina, ele me abordou após sua palestra para falar sobre um dos livros que minha editora havia lançado recentemente. Nossa conversa, que deveria durar apenas alguns minutos, estendeu-se por horas. Pela primeira vez em muitos anos, senti-me realmente vista e ouvida. Não havia condescendência em sua voz quando eu falava sobre literatura, nem impaciência quando expressava minhas opiniões. Era uma troca genuína entre iguais. Você fala sobre esses livros como se fossem seus filhos, ele comentou, com um sorriso suave, enquanto tomávamos café na livraria ao lado do auditório. De certa forma são, respondi, sentindo meu rosto corar ligeiramente. Acompanho cada um desde o manuscrito até a prateleira. Conheço suas imperfeições, suas forças, seus segredos. Há muito de mim em cada página que ajudo a trazer ao mundo. Thomas me olhou de um jeito que me fez sentir ao mesmo tempo vulnerável e segura. É uma forma linda de criar vida, ele disse simplesmente. Aquelas palavras tocaram uma ferida que eu pensava ter cicatrizado. A maternidade que me foi negada, não por uma falha do meu corpo, como fui levada a acreditar por tanto tempo, mas por uma mentira cruel. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, mas impossíveis de conter. Em vez de constrangimento ou pena, encontrei em seus olhos apenas compreensão. Ele não perguntou, não exigiu explicações. Apenas esperou, oferecendo sua presença como um porto seguro em meio à tempestade que eu nem sabia que ainda carregava dentro de mim. Desculpe, murmurei finalmente, enxugando as lágrimas. Acho que alguns livros carregam histórias mais pesadas que outras. Todas as histórias merecem ser contadas, ele respondeu, inclusive a sua, quando estiver pronta para compartilhá-la. Trocamos números naquela noite, sem expectativas ou promessas. Nos dias seguintes, mensagens ocasionais sobre livros, exposições e pensamentos aleatórios foram tecendo uma conexão que crescia naturalmente, sem pressão ou agendas ocultas. Em nosso primeiro encontro oficial, um mês depois, caminhando pelo parque enquanto as folhas de outono caíam ao nosso redor, contei a Thomas toda a minha história. O casamento que começou com esperança e terminou em traição. Os anos de abuso psicológico sutil, tão gradual que mal percebi até estar quase submersa. A descoberta da infidelidade, não apenas conjugal, mas moral e financeira. E, finalmente, minha libertação. O que mais me assusta, confessei, enquanto nos sentávamos em um banco com vista para o lago, é como estive disposta a desaparecer lentamente, a me tornar uma sombra na minha própria vida, só para manter um casamento que existia apenas na minha imaginação. Thomas ficou em silêncio por um momento, seus olhos refletindo a luz dourada do fim da tarde. Acho que todos somos capazes de nos perder, Bia. O importante não é nunca se perder, mas encontrar o caminho de volta para si mesmo. E como sabemos qual é esse caminho? Perguntei, sentindo o peso daquela pergunta como nunca antes. Talvez não saibamos de imediato, ele respondeu pensativo. Talvez seja preciso dar um passo de cada vez, testando o terreno, vendo o que ressoa, o que parece autêntico,
Como leitores de nossa própria história, às vezes precisamos virar várias páginas antes de entender o enredo. Ri suavemente. Sempre voltamos aos livros, não é? São o mapa mais confiável que conheço. Ele sorriu, seus olhos encontrando os meus com uma clareza que me fez prender a respiração. Naquela tarde, ao caminhar de volta para casa, minha casa, reclamada e redesenhada à minha imagem, percebi que estava pronta para escrever um novo capítulo. Não mais como personagem secundária na narrativa de outra pessoa, mas como protagonista da minha própria história. A primavera chegou com uma explosão de cores e possibilidades. Minha editora publicou uma coleção de contos escritos por mulheres que sobreviveram a relacionamentos abusivos, um projeto que começou como terapia pessoal e se transformou em minha obra mais significativa até então. Ver aquelas histórias ganhando vida, sabendo que poderiam alcançar outras mulheres presas em situações semelhantes, trouxe um tipo de satisfação que nunca experimentei antes. Thomas esteve ao meu lado durante todo o processo, oferecendo apoio silencioso quando precisei de espaço para criar, e palavras de encorajamento quando as dúvidas ameaçavam me paralisar. Nossa relação evoluiu naturalmente, sem as pressões ou expectativas que marcaram meu casamento anterior. Descobri o prazer de estar com alguém que celebrava minhas conquistas como se fossem suas próprias, que via meu sucesso não como uma ameaça, mas como motivo de genuína alegria. Em uma tarde de sábado particularmente agradável, enquanto organizávamos livros na pequena biblioteca que estávamos montando juntos em meu apartamento, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim, equilibrando alguns volumes de poesia na outra mão. Beatriz? A voz do outro lado era hesitante, quase irreconhecível. Sim, quem fala? É. É Gorete. Os livros escorregaram dos meus dedos, caindo com um baque surdo no tapete. Thomas me lançou um olhar interrogativo, mas apenas balancei a cabeça, indicando que estava tudo bem. Senhora Gorete, respondi, mantendo a voz neutra. A que devo a ligação? Houve uma pausa longa, preenchida apenas pelo som da respiração dela. Quando finalmente falou, sua voz estava desprovida da arrogância que sempre a caracterizou. Eu. Eu gostaria de me desculpar. Sei que provavelmente é tarde demais e você não tem nenhuma razão para me ouvir, mas. Sua voz falhou. Igor está com problemas sérios. O Conselho da Ordem descobriu outras irregularidades, além daquelas que você sabia. Ele pode ser preso. Senti um aperto no peito. Não por solidariedade a Igor, mas pela percepção de como uma pessoa pode construir sua própria ruína através de escolhas equivocadas repetidas ao longo do tempo. Sinto muito por ouvir isso. Respondi sinceramente. Mas não entendo por que está me dizendo isso agora. Porque você estava certa, ela admitiu, sua voz quebrando. Sobre tudo. Sobre ele. Sobre Amber. Ela o abandonou assim que o dinheiro acabou. Sobre mim. Eu fui terrível com você. Por anos. E você nunca mereceu. A confissão pairou entre nós como um fantasma que finalmente encontra voz. Parte de mim queria desligar, deixá-la com o peso de seus próprios arrependimentos. Outra parte, talvez a mais sábia, sabia que o perdão que eu poderia oferecer não era para benefício dela, mas para o meu próprio. As pessoas cometem erros, senhora Gorete, disse finalmente. Alguns pequenos, outros que alteram o curso de várias vidas. O importante é aprender com eles. Você acha? Ela hesitou. Você acha que algum dia poderá me perdoar? Olhei para Thomas, que agora estava arrumando os livros caídos, dando-me espaço para aquela conversa difícil. Vi nele o reflexo do que um relacionamento saudável deveria ser. Respeito, apoio, amor genuíno. Já perdoei. Respondi calmamente. Não por você, mas por mim. Carregar mágoa só me manteria presa a um passado que prefiro deixar para trás. Após desligar, contei a Thomas sobre a ligação. Ele ouviu atentamente, sem julgamentos ou opiniões apressadas.
Como se sente? Perguntou simplesmente quando terminei. Refleti por um momento, tentando decifrar a mistura de emoções que aquela conversa inesperada havia despertado. Livre, respondi finalmente. Como se o último fio que me prendia àquela vida tivesse finalmente se rompido. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seus olhos brilharem por trás dos óculos. Sabe o que isso significa? Que você está pronta para escrever o próximo capítulo. Você acha? Perguntei, sentindo uma onda de possibilidades se abrir diante de mim. Tenho certeza, ele respondeu, tomando minhas mãos nas suas. Na verdade, tenho uma sugestão para o título. E qual seria? Perguntei, sentindo meu coração acelerar com a antecipação. Que tal começar de novo? Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade pela janela do meu apartamento, o mesmo que Igor tentou me forçar a vender, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. Todas as lágrimas, as dúvidas, os momentos de desespero e, finalmente, a coragem de dizer basta. Pensei nas mulheres cujas histórias ajudei a publicar. Cada uma delas, um eco da minha própria experiência, cada uma carregando sua própria versão de dor e redenção. Pensei em Thomas, dormindo pacificamente no quarto, um homem que me amava não apesar das minhas cicatrizes, mas com uma compreensão profunda de como cada uma delas contribuiu para me tornar quem sou hoje. E, finalmente, pensei naquele momento à mesa de jantar, quando Igor ergueu a mão contra mim, ameaçando quebrar meus dentes se eu não cedesse às suas exigências. Como, em vez de me encolher de medo, encontrei dentro de mim uma força que nem sabia que existia. Como, em vez de me tornar uma vítima, tornei-me a autora da minha própria libertação. Naquela noite, há quase um ano, quando respondi calmamente às suas ameaças com um sorriso sereno, não era apenas desafio que eu sentia. Era o despertar de algo muito mais poderoso. A certeza de que minha história não seria escrita por mãos alheias. Que o final não seria ditado por aqueles que tentaram me diminuir, mas por mim mesma. Uma palavra, uma escolha, uma página de cada vez. E que final seria esse? Olhando para o céu estrelado acima da cidade, percebi que essa pergunta perdia o sentido. Não haveria um final definitivo, apenas novos começos, novas descobertas, novos capítulos se desdobrando em um livro cuja extensão eu ainda não podia imaginar. O importante não era o destino, mas a jornada. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente ansiosa para virar a próxima página. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas brancas, criando padrões dançantes no chão de madeira. Acordei lentamente, consciente do espaço vazio ao meu lado na cama. Thomas havia saído cedo para dar sua aula na universidade, deixando um bilhete carinhoso no travesseiro e uma xícara de chá ainda morna na mesa de cabeceira. Pequenos gestos que, em sua simplicidade, revelavam um cuidado genuíno que ainda me surpreendia às vezes. Era um dia importante. A coleção de contos que publicamos havia sido indicada para um prêmio literário respeitado, e a cerimônia seria naquela noite. Mais significativo ainda, uma das autoras havia me contado que, após ler os relatos no livro, havia finalmente encontrado coragem para deixar seu próprio relacionamento abusivo. Suas palavras me mostraram que não estou sozinha. Ela escreveu em um e-mail que reli várias vezes, as lágrimas embaçando minha visão a cada leitura. Sentei-me na beirada da cama, sentindo o sol aquecer meu rosto. Haviam-se passado exatos 365 dias desde aquela noite em que Igor ameaçou quebrar meus dentes. Um ano desde que decidi que não seria mais diminuída ou apagada. Um ano de redescoberta, reconstrução e, surpreendentemente, alegria. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Carla, minha advogada e agora amiga próxima. Bom dia, sol da minha vida. Sua voz enérgica soou do outro lado da linha. Pronta para arrasar hoje à noite? Ri.
sentindo uma onda de gratidão por tê-la em minha vida. Carla não era apenas uma profissional competente que me ajudou a navegar pelo processo de divórcio com dignidade e justiça, mas também se tornou uma aliada inestimável na reconstrução que veio depois. Quase pronta, respondi, caminhando até a janela para observar a cidade despertando. Só estou tendo um momento de reflexão matinal. Hum, isso soa perigosamente filosófico para uma segunda-feira, ela brincou, mas logo seu tom ficou mais sério. Você tem motivos para refletir, Bia. O que você conquistou neste ano é extraordinário. Não fiz nada além de sobreviver, respondi, tentando diminuir o peso do elogio. Não, você fez muito mais que sobreviver. Carla rebateu firmemente. Você prosperou. E mais importante, você está ajudando outras mulheres a fazer o mesmo. Isso não é apenas nada. Fiquei em silêncio por um momento, permitindo que suas palavras penetrassem as barreiras de autodepreciação que, mesmo após todo esse tempo, ainda tentavam se erguer ocasionalmente. Talvez você tenha razão, concedi finalmente. Eu sempre tenho razão, querida. É por isso que cobro R$ 300 por hora. Ela riu. Agora, lembre-se de chegar cedo para as fotos e use aquele vestido vermelho que compramos. Você merece brilhar hoje. Após desligar, tomei meu chá e comecei a me preparar para o dia. Meu reflexo no espelho do banheiro me surpreendeu. Não pela aparência em si, mas pela mulher que olhava de volta para mim. Havia uma clareza em seus olhos, uma firmeza em sua postura que parecia nova e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Como reencontrar uma velha amiga que esteve ausente por muito tempo? Enquanto escovava os dentes, meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de um número desconhecido. Hesitei antes de abrir. Bia, sei que não tenho direito de pedir nada a você, mas preciso de ajuda. Estou recomeçando, buscando tratamento. Se puder me ligar. Igor. Olhei para a mensagem por um longo tempo, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não havia raiva ou medo, apenas uma espécie de tristeza distante, como quem observa uma tempestade através de uma janela fechada, ciente de sua força, mas protegida de seus efeitos. Não respondi imediatamente. Aquele era um capítulo que eu havia fechado, uma história que não me pertencia mais. O que quer que Igor estivesse enfrentando agora era sua própria jornada, não a minha responsabilidade. Em vez disso, abri meu laptop e retomei o trabalho no manuscrito que havia começado há algumas semanas. Não era ficção, nem uma coletânea de relatos de outras pessoas. Era minha própria história, narrada com minhas próprias palavras. Um testemunho não apenas do que sobrevivi, mas do que descobri sobre mim mesma no processo. As palavras fluíam com uma facilidade que me surpreendeu. Sem filtros, sem medo de julgamento, apenas a verdade crua e às vezes dolorosa de uma mulher que aprendeu a se reconhecer novamente. Quando meu marido se virou para mim com uma expressão dura no rosto e disse: Querida, minha mãe pediu um empréstimo para comprar uma casa. Agora teremos que vender o seu apartamento para pagar a dívida e nem pense em discutir, ou eu quebro os seus dentes. Ele não imaginava que aquela ameaça seria o catalisador da minha libertação. Ele chegou a levantar a mão contra mim, mas, em vez de me assustar, eu apenas abri um leve sorriso e respondi calmamente. Porque naquele momento, percebi que o poder que ele pensava ter sobre mim existia apenas porque eu permitia. Esta é a história de como encontrei minha voz quando todos ao meu redor tentavam me silenciar. De como aprendi que a força mais verdadeira não vem de dominar os outros, mas de se recusar a ser dominada. Parei de digitar, olhando para as palavras na tela. Era um começo simples, mas honesto. E pela primeira vez, senti que estava realmente pronta para contar esta história. Não como vítima, não como sobrevivente, mas como narradora de minha própria jornada de transformação. O celular tocou novamente. Desta vez,
Era Thomas. Bom dia, escritora brilhante! Sua voz calorosa me envolveu como um abraço. Só liguei para dizer que estou orgulhoso de você, hoje e todos os dias. Por quê? Perguntei, genuinamente curiosa sobre o que havia provocado aquela declaração repentina. Porque você é você, ele respondeu simplesmente. Autêntica, corajosa, compassiva mesmo depois de tudo que passou. Isso é algo raro, Bia. Algo precioso. Senti lágrimas se formando, mas diferentes daquelas que derramei por tanto tempo. Estas eram lágrimas de reconhecimento, de ser verdadeiramente vista e valorizada por quem eu era, não pelo que alguém queria que eu fosse. Obrigada, respondi suavemente. Por me ver. Sempre, ele prometeu. Agora vou voltar para minha aula antes que meus alunos comecem a espalhar teorias conspiratórias sobre meu sumiço. Te vejo à noite? À noite, confirmei, um sorriso involuntário se formando em meus lábios. Ao desligar, voltei ao manuscrito. As palavras esperavam pacientemente por mim, prontas para serem moldadas em uma narrativa que, esperava, pudesse iluminar o caminho para outras pessoas presas em situações similares à que vivi. Mas, antes de continuar escrevendo, tomei um momento para enviar uma resposta à mensagem de Igor. Espero que encontre a ajuda de que precisa. Por minha parte, já encontrei a minha. Desejo sinceramente que você encontre paz. Era verdade. Não havia mais amargura em meu coração, apenas a tranquilidade de quem finalmente compreendeu seu próprio valor. Igor, Gorete, Amber. Todos eles haviam sido personagens importantes em minha história, mas não eram mais os antagonistas ativos que definiam minha narrativa. Eram apenas pessoas presas em seus próprios ciclos de destruição, incapazes de enxergar além de seus desejos imediatos. Voltei ao manuscrito com renovada clareza, as palavras fluindo como um rio que finalmente encontrou seu curso natural depois de anos represado. Escrevi por horas, perdida na catarse de transformar dor em arte, trauma em testemunho, silêncio em voz. O telefone tocou novamente perto do meio-dia. Era minha assistente na editora, lembrando-me sobre uma reunião com autores potenciais para nossa próxima antologia. O projeto, uma coletânea de textos sobre recomeços, estava ganhando forma rapidamente, atraindo escritoras talentosas de todo o país. Diga a elas que chegarei em 30 minutos, respondi, salvando o documento e fechando o laptop. Enquanto me preparava, olhei ao redor do apartamento. O mesmo que quase perdi, agora transformado em um espaço que refletia verdadeiramente quem eu era. As paredes, antes de um bege insulso escolhido por Igor, porque neutro combina com tudo, agora exibiam cores vibrantes e obras de artistas locais. A biblioteca ocupava uma parede inteira da sala, abrigando não apenas livros, mas memórias, sonhos, possibilidades. Na prateleira central, em lugar de destaque, estava uma pequena escultura em bronze. Uma mulher com os braços erguidos, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis. Foi o primeiro presente que Thomas me deu, após eu contar minha história completa. Lembrei de você imediatamente quando a vi. Ele explicou na ocasião. Não pela dor que carrega, mas pela força com que se libertou dela. Toquei a escultura brevemente antes de sair. Um pequeno ritual que havia desenvolvido nos últimos meses. Um lembrete silencioso do que havia sobrevivido e, mais importante, do que havia conquistado depois. A cerimônia de premiação estava lotada. Escritores, editores, críticos e leitores entusiastas enchiam o auditório do Centro Cultural, criando um burburinho animado que reverberava pelas paredes de concreto aparente. Nosso livro, Vozes que Não Se Calam, estava entre os 5 finalistas na categoria de não ficção. Thomas segurou minha mão enquanto esperávamos o anúncio, seus dedos entrelaçados nos meus, transmitindo segurança e apoio. Ao nosso lado, Carla mascava chiclete nervosamente, uma peculiaridade que contrastava com sua habitual postura profissional impecável. E o vencedor é...
A apresentadora fez uma pausa dramática, abrindo lentamente o envelope dourado. Vozes que não se calam. Organizado por Beatriz Mendes. O auditório explodiu em aplausos. Senti Thomas me abraçar forte, Carla praticamente saltando da cadeira ao meu lado. Mas o que realmente capturou minha atenção foi o grupo de mulheres sentadas algumas fileiras à frente, as autoras cujas histórias compunham o livro. Elas se viraram para mim, algumas com lágrimas nos olhos, todas aplaudindo com uma intensidade que falava de gratidão mútua e reconhecimento compartilhado. Caminhei até o palco sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Peguei o troféu, uma escultura abstrata representando uma página se transformando em pássaro, e me aproximei do microfone. Este prêmio não é apenas meu, comecei, minha voz mais firme do que esperava. Pertence a cada mulher que teve a coragem de transformar sua dor em palavras, seu trauma em testemunho. Pertence a cada pessoa que já sentiu sua voz sendo silenciada e, ainda assim, encontrou maneiras de se fazer ouvir. Fiz uma pausa, olhando para a plateia atenta. 1 ano atrás, eu estava em uma mesa de jantar, ouvindo meu então marido me ameaçar fisicamente caso não cedesse às suas exigências injustas. Ele chegou a levantar a mão contra mim, esperando ver medo, submissão, derrota. Em vez disso, eu sorri. Não por bravata ou desafio, mas porque naquele exato momento percebi que ele não tinha mais poder sobre mim. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Esse sorriso foi o primeiro passo de uma jornada de libertação. Este livro e as histórias poderosas que ele contém representam vários outros passos, não apenas meus, mas de todas as mulheres que contribuíram com suas verdades corajosas. Espero que sirva como um farol para aquelas que ainda estão presas em relacionamentos que diminuem seu brilho, que sufocam sua essência. Levantei o troféu. Aceitamos este reconhecimento com gratidão, mas mais importante que qualquer prêmio é saber que nossas palavras estão alcançando pessoas que precisam ouvi-las. Porque a verdadeira vitória não está em um palco como este, mas em cada momento em que alguém decide que merece ser tratado com dignidade e respeito, em cada não dito com firmeza, em cada sorriso que marca não o fim, mas o verdadeiro começo de uma história. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores, mas o que mais me tocou foram os olhares de Thomas, radiante de orgulho, de Carla, que discretamente enxugava uma lágrima, e especialmente das autoras, cada uma carregando sua própria versão de um sorriso que eu conhecia bem. O sorriso de quem finalmente assumiu o controle de sua própria narrativa. A noite já ia alta quando Thomas e eu voltamos para casa. A cidade dormia, mas eu me sentia mais desperta do que nunca, cada célula do meu corpo vibrando com uma energia que não podia ser contida. "O que você está pensando?" Thomas perguntou suavemente enquanto nos sentávamos na varanda, observando as luzes distantes e compartilhando uma taça de vinho para celebrar. "Estou pensando em círculos", respondi após um momento de reflexão. Em como a vida às vezes nos traz exatamente para onde começamos, mas como pessoas completamente diferentes. Ele inclinou a cabeça, um gesto que eu havia aprendido a interpretar como seu modo de me convidar a elaborar. Exatamente 1 ano atrás, eu estava sentada à mesa com Igor, Gorete e Amber. Eles pensavam que estavam no controle, que tinham poder sobre mim. Hoje, estou novamente cercada de pessoas. Você, as autoras, Carla. Mas a dinâmica não poderia ser mais diferente. Thomas assentiu lentamente. A diferença está na natureza das conexões. Exatamente, concordei, surpreendida como sempre por sua capacidade de captar a essência do que eu tentava expressar. Antes, eram ligações baseadas em poder, manipulação e controle. Agora, são baseadas em respeito mútuo, apoio genuíno e... Hesitei brevemente. Amor. A palavra pairou no ar como uma promessa, delicada, mas inquestionavelmente real. Thomas pegou minha mão, seus olhos encontrando os meus com aquela intensidade serena,
que sempre me fazia sentir ao mesmo tempo exposta e protegida. Você sabe, ele disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Quando te conheci naquele evento literário, havia algo em você que me capturou imediatamente. Não era fragilidade ou vulnerabilidade, como você talvez pense. Era força. Não do tipo agressivo ou defensivo, mas uma força serena. Como alguém que atravessou uma tempestade e, em vez de ficar amarga com a experiência, aprendeu a dançar na chuva. Ri suavemente. Uma metáfora literária. Por isso te amo. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Não que quisesse. Era a primeira vez que as dizia em voz alta para ele, embora o sentimento já estivesse presente há meses, crescendo gradualmente como uma semente bem cuidada. Os olhos de Thomas se arregalaram ligeiramente, e por um momento aterrorizante, pensei ter cometido um erro. Então, um sorriso lento e radiante se espalhou por seu rosto. Também te amo, Bia. Mais do que consigo expressar, mesmo com todo o meu vocabulário de professor de literatura. Naquele momento, sob o céu estrelado, selamos aquela declaração com um beijo que carregava promessas que palavras jamais poderiam capturar adequadamente. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, minha mente inquieta com pensamentos e ideias fervilhantes. Deixei Thomas dormindo pacificamente e me dirigi ao pequeno escritório que havia montado no quarto de hóspedes. Abri o laptop e retomei o manuscrito da minha própria história. As palavras que havia escrito no dia anterior me saudaram. Sinceras, cruas, poderosas em sua vulnerabilidade. Continuei de onde havia parado, descrevendo não apenas o que havia acontecido, mas o que havia sentido, aprendido, compreendido ao longo daquela extraordinária jornada de um ano. Quando o sol começou a nascer, colorindo o céu com tons de rosa e dourado, finalmente digitei as últimas palavras. Quando meu marido levantou a mão para me ameaçar naquela noite fatídica, ele não percebeu que estava me libertando. Seu gesto de dominação foi, ironicamente, o catalisador da minha emancipação, porque naquele momento, encarando sua raiva e desprezo, percebi uma verdade fundamental que havia ignorado por tempo demais. Ninguém pode me diminuir sem minha permissão. O sorriso que ofereci em resposta não era de submissão ou medo, mas de reconhecimento, de despertar. De uma mulher que finalmente compreendia seu próprio valor e se recusava a ser definida pelos termos de outro. Hoje, um ano depois, olho para trás não com rancor ou amargura, mas com gratidão pela jornada que me trouxe até aqui, para este momento, para esta vida que agora é verdadeiramente minha. Minha história não termina com um felizes para sempre, porque não é um final, mas um começo que construo diariamente, uma escolha de cada vez, uma palavra de cada vez, um sorriso de cada vez. E para todas aquelas ainda presas em relações que as diminuem, que sufocam suas vozes, que apagam seus sorrisos, deixo estas palavras como testemunho. A vida além do medo. A força além da sobrevivência. A alegria além da libertação. E tudo começa com um simples ato de coragem. Reconhecer seu próprio valor e recusar-se a aceitar menos do que merece. Porque no final, a história mais importante que contamos é a que narramos para nós mesmas. E está sempre em nosso poder mudar o roteiro. Sentada ali, iluminada pelos primeiros raios do sol matinal, salvei o documento e fechei o laptop. Não havia mais lágrimas, nem dor, nem aquela sensação de incompletude que me acompanhou por tanto tempo. Apenas uma certeza tranquila de que, finalmente, eu estava exatamente onde deveria estar. A porta do escritório se abriu suavemente e Thomas apareceu, segurando 2 xícaras de café fumegante. Bom dia, escritora madrugadora! Ele sorriu, entregando-me uma das xícaras. Inspiração matinal? Algo assim, respondi,
aceitando tanto o café quanto o beijo suave que ele depositou em minha testa. Acabei de terminar o manuscrito. Seus olhos se iluminaram. Isso merece uma comemoração. Na verdade, disse, levantando-me e tomando sua mão livre. Estava pensando que poderíamos fazer algo diferente hoje. O que você tem em mente? Olhei pela janela para o céu que agora se tingia de um azul claro e promissor. Que tal um passeio? Sem destino específico, apenas seguir em frente. Thomas sorriu. Aquele sorriso que havia se tornado meu porto seguro nos últimos meses. Nada me faria mais feliz. Deixamos as xícaras na mesa e saímos juntos do escritório. Mãos entrelaçadas, passos sincronizados. Fora, o dia se abria como uma página em branco, esperando para ser preenchida com novas histórias, novas possibilidades, novos começos. E desta vez, eu seria não apenas a protagonista, mas também a autora, escrevendo cada capítulo com a tinta indelével da minha própria verdade, minha própria voz, meu próprio sorriso libertador. 3 meses se passaram desde a cerimônia de premiação. O sucesso de Vozes que Não Se Calam superou todas as expectativas, transformando-se não apenas em um fenômeno literário, mas em um movimento. Mulheres de todo o país enviavam suas histórias, formavam grupos de leitura e compartilhavam como o livro havia mudado suas vidas. A editora, antes um pequeno empreendimento que lutava para sobreviver, agora prosperava com uma nova missão clara: dar voz àqueles que foram silenciados por tempo demais. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto revisava os manuscritos para nossa próxima publicação, recebi uma ligação de Laura, uma das autoras que havia contribuído para a antologia. Sua voz transbordava excitação. Bia, você não vai acreditar! A Fundação Aurora aprovou nosso projeto. Vamos poder levar oficinas de escrita para abrigos de mulheres em todo o estado. Senti uma onda de gratidão e alegria percorrer meu corpo. A Fundação Aurora, conhecida por apoiar iniciativas voltadas para vítimas de violência doméstica, havia se interessado pelo programa que desenvolvemos após o lançamento do livro. A ideia era simples, mas potencialmente transformadora: usar a escrita como ferramenta terapêutica para mulheres em processo de reconstrução após relacionamentos abusivos. Laura, isso é maravilhoso! Quanto conseguimos? R$ 200.000 para o primeiro ano. E se os resultados forem bons, a possibilidade de renovação. Deixei escapar um grito de alegria tão alto que minha assistente, Sofia, veio correndo para ver se estava tudo bem. Quando compartilhei a notícia, ela me abraçou espontaneamente. Algo que jamais teria acontecido nos primeiros meses após sua contratação, quando ainda carregava as marcas emocionais de seu próprio relacionamento tóxico. Isso significa que podemos começar no próximo mês, certo? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando com possibilidades. Sim, confirmei, sentindo uma determinação renovada. Na verdade, acho que precisamos reorganizar nossa programação. Isso agora é prioridade. Após desligar com Laura, liguei imediatamente para Thomas. Ele estava dando aula, mas retornou minha chamada durante seu intervalo. Bia, isso é extraordinário. Sua voz ressoou com orgulho genuíno quando contei a novidade. Sabia que o projeto seria aprovado? A maneira como vocês estruturaram o programa é revolucionária. Revolucionária é uma palavra muito forte. Ri, embora secretamente me sentisse tocada por sua confiança inabalável em meu trabalho. Não, é precisamente a palavra certa, ele insistiu. Você está criando espaços onde mulheres podem reclamar não apenas suas vozes, mas suas identidades completas através da narrativa. Isso é genuinamente transformador. Ao desligar, refleti sobre como minha própria jornada de cura tinha sido marcada pela redescoberta da minha voz. Primeiro em sussurros hesitantes, depois em afirmações cada vez mais confiantes, até finalmente encontrar a coragem de gritar minha verdade para o mundo. Agora,
Estávamos expandindo esse processo para outras mulheres que, como eu, precisavam encontrar as palavras para dar sentido às suas experiências. No final daquela semana, enquanto me preparava para uma reunião com a equipe que implementaria o programa nas casas de acolhimento, recebi uma visita inesperada no escritório. Sofia entrou na minha sala com uma expressão que misturava apreensão e incerteza. Bia, tem uma senhora na recepção querendo falar com você. Ela não tinha agendamento, mas insistiu que é importante. É Gorete. Senti um arrepio involuntário percorrer minha espinha. Após a breve conversa telefônica alguns meses atrás, não houve mais contato entre nós. Parte de mim queria recusar o encontro. Minha vida seguia bem sem a presença dela. Mas outra parte, talvez a que havia aprendido que libertação verdadeira vem de enfrentar os fantasmas do passado, sentia-se curiosa. Pode mandá-la entrar, Sofia? Obrigada. Quando Gorete cruzou a porta do meu escritório, quase não a reconheci. A mulher altiva e arrogante que conheci por 12 anos havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém que parecia ter envelhecido décadas em apenas um ano. Seus cabelos, antes tingidos de um castanho artificial para esconder os fios brancos, agora exibiam seu grisalho natural. Suas roupas, antes impecavelmente combinadas para transmitir status, agora eram simples, quase discretas. Beatriz, ela cumprimentou formalmente, sua voz desprovida do tom condescendente que antes a caracterizava. Agradeço por me receber sem aviso prévio. Por favor, sente-se. Ofereci, indicando a cadeira à frente da minha mesa. Em que posso ajudá-la? Ela sentou-se rigidamente, as mãos apertadas no colo com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Por um longo momento, apenas respirou profundamente, como se reunisse coragem. Vi seu livro, ela disse finalmente. Na verdade, não apenas vi, Lieutenant. 3 vezes. Pisquei, surpresa. Meu manuscrito pessoal havia sido publicado há apenas um mês, após cuidadosa edição e revisão. Embora não estivesse no topo das listas de mais vendidos como nossa antologia, havia recebido críticas positivas e encontrado seu público. Jamais imaginei que Gorete seria parte dele. Nunca imaginei, continuou ela, sua voz falhando ligeiramente, que era assim que você se sentia, que era isso que estávamos fazendo com você. Mantive-me em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Este era um momento que pertencia a ela, não para que eu a absolvesse, mas para que ela mesma confrontasse suas ações. Quando descreve como me via, uma mulher amarga tentando controlar a vida do filho, determinada a destruir seu casamento, meu primeiro instinto foi negar. Mas então, li novamente e me reconheci em cada palavra. Ela enxugou uma lágrima solitária que escapava. Igor está na reabilitação agora. Perdeu a licença para advogar. Amber o abandonou quando o dinheiro acabou, exatamente como você previu. Assenti silenciosamente. Através dos círculos sociais comuns que ainda compartilhávamos, eu havia escutado rumores sobre o destino de Igor. Seu vício em jogos de azar, que começou como um passatempo para impressionar clientes, havia se transformado em uma dependência devastadora que eventualmente o levou a desviar dinheiro de contas de clientes. Quando a fraude foi descoberta, sua carreira implodiu da noite para o dia. Não vim pedir perdão, continuou Gorete, surpreendendo-me. Nem reconciliação. Sei que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Vim porque seu livro me fez perceber algo que nunca tinha considerado, que eu também fui vítima e perpetuadora de um ciclo tóxico. Levantei as sobrancelhas, intrigada. Meu marido, o pai de Igor, era um homem controlador e emocionalmente abusivo. Ela explicou, as palavras saindo como se cada uma fosse fisicamente dolorosa de pronunciar. Passei 30 anos sendo diminuída, criticada, controlada. Quando ele morreu, pensei que estava livre. Mas, em vez de quebrar o ciclo,
Transferi os mesmos padrões para meu relacionamento com você. Tornei-me o monstro que tanto temi. Sua confissão pairou entre nós, pesada com décadas de dor não processada. Pela primeira vez desde que a conheci, vi Gorete como um ser humano completo. Não apenas como a sogra antagonista, mas como uma mulher com sua própria história complexa de trauma e sobrevivência distorcida. O que pretende fazer agora? Perguntei suavemente, sem acusação ou julgamento. Ela endireitou os ombros, um brilho de determinação surgindo em seus olhos cansados. Comecei terapia. Estou aprendendo a identificar padrões tóxicos que naturalizei durante toda a minha vida. E... Ela hesitou. Comecei a escrever minha própria história. Um pequeno sorriso involuntário formou-se em meus lábios. A ironia não me escapou. A mulher que por anos tentou silenciar minha voz agora buscava encontrar a sua própria. Não espero que sejamos amigas, continuou Gorete. Nem mesmo que me perdoe completamente. Só queria que soubesse que suas palavras me alcançaram, me transformaram. E por isso, sou grata. Quando ela se levantou para sair, senti um impulso inesperado. Gorete! Chamei, levantando-me também. Estamos começando um novo programa de oficinas de escrita para mulheres em processo de cura. Se estiver interessada... Ela parou na porta, surpresa evidente em seu rosto. Você me aceitaria? Não serei eu a facilitadora do grupo, expliquei, mas posso recomendar você para a Laura. Ela é excelente. E acredito que sua perspectiva, de alguém que reconhece ter sido tanto vítima quanto perpetuadora, poderia trazer uma dimensão importante ao trabalho. Pela primeira vez, vi algo que nunca havia testemunhado no rosto de Gorete. Gratidão genuína, livre de qualquer agenda oculta. Obrigada, ela disse simplesmente. Pensarei a respeito. Após sua saída, permaneci parada no meio do escritório, sentindo uma estranha leveza. Não era exatamente perdão ou reconciliação. Algumas feridas eram profundas demais para simplesmente desaparecerem. Era algo mais complexo. O reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, com todas suas fragilidades e potenciais para a mudança. Naquela noite, compartilhei com Thomas o encontro inesperado. Como você se sente? Ele perguntou, enquanto preparávamos juntos o jantar na cozinha do meu apartamento. Agora, oficialmente, nosso apartamento, desde que ele se mudara há 2 meses. Refleti enquanto picava legumes para a salada. Estranhamente em paz. Não como se tudo estivesse resolvido ou curado, mas como se um círculo que estava aberto finalmente se fechasse. Thomas assentiu, compreensivo como sempre. Às vezes, o encerramento vem nas formas mais inesperadas. O que me surpreendeu, continuei, passando os vegetais para a tigela, foi perceber que não sinto mais raiva dela, nem mesmo ressentimento, só uma espécie de compreensão distante. Porque você não é mais definida por aquela relação, ele observou, colocando a caçarola no forno. Você cresceu além dela. Sorri, reconhecendo a precisão de suas palavras. Acho que sim. É como se Gorete, Igor, Amber, eles costumavam ocupar tanto espaço na minha mente. Eram personagens enormes na minha história. Agora, são apenas pessoas com suas próprias lutas, seus próprios demônios. Thomas se aproximou, envolvendo-me num abraço por trás enquanto eu terminava a tua salada. Isso é compaixão sem autossacrifício, a forma mais poderosa de liberdade. Virei-me em seus braços, encarando aqueles olhos que sempre me viam com tanta clareza. Às vezes acho que você deveria ter escrito um livro, não eu. Por quê? Porque você tem essa capacidade incrível de transformar sentimentos confusos em palavras precisas. Ele riu, beijando minha testa. Isso é apenas o resultado de passar a vida inteira analisando como outros escritores fazem exatamente isso. Você, por outro lado, está criando algo novo, algo seu. Enquanto nos sentávamos para jantar,
Uma ideia que vinha germinando há semanas finalmente cristalizou-se em minha mente. Estive pensando, comecei servindo-nos vinho, sobre o futuro da editora. Hum? Thomas levantou as sobrancelhas interessado. Quero transformá-la completamente. Não apenas publicar livros, mas criar uma plataforma mais ampla para a mudança social. Oficinas, palestras, programas comunitários, bolsas para escritoras emergentes de contextos vulneráveis. Os olhos de Thomas brilharam. Uma incubadora literária para vozes marginalizadas. Exatamente! Exclamei, entusiasmada por ele compreender instintivamente minha visão. Já temos o financiamento da Fundação Aurora para o primeiro projeto, mas podemos expandir. Criar parcerias com universidades, centros culturais, organizações não governamentais. Isso significa que você precisará de um espaço maior, observou Thomas, sempre atento às questões práticas. O escritório atual mal comporta a equipe que você já tem. Na verdade, hesitei, insegura sobre como ele receberia a próxima parte. Estive olhando alguns imóveis. Há um casarão antigo no centro que seria perfeito. Precisaria de reforma, mas tem espaço suficiente para escritórios, uma pequena biblioteca, salas para workshops, até mesmo um café literário no térreo. Parece ideal, Thomas comentou, percebendo minha hesitação. O que mais está pensando? Respirei fundo. O casarão tem um anexo no fundo, um apartamento independente, mas conectado ao espaço principal. Pensei que poderíamos vender este apartamento e nos mudarmos para lá. Seria mais prático e mais integrado ao projeto. Esperei tensa sua reação. Estávamos juntos há menos de um ano e, embora ele tivesse se mudado recentemente, propor uma mudança tão significativa parecia um passo arriscado. Para minha surpresa, um sorriso largo se espalhou pelo rosto de Thomas. Você quer transformar nossa casa em parte do seu sonho? Bia, isso é perfeito. Sério? Não acha precipitado? Ele pegou minha mão sobre a mesa. O que acho é que é absolutamente coerente com quem você é. Você não separa sua vida pessoal de seus valores e propósito. É uma das coisas que mais admiro em você. Senti lágrimas inesperadas se formando. Tenho medo, às vezes, confessei, de estar sonhando grande demais, de que tudo isso seja algum tipo de reação compensatória a anos de ter meus sonhos diminuídos e ridicularizados. E se for? Thomas deu de ombros. Mesmo que seja parcialmente motivado por querer provar algo a si mesma ou ao mundo, a questão fundamental é: isso ressoa com seu propósito autêntico? Faz seu coração cantar? Considerei sua pergunta, sentindo a resposta vibrar em cada célula do meu corpo. Sim. Absolutamente sim. Então é seu caminho verdadeiro. Ele concluiu simplesmente. E eu estarei ao seu lado enquanto você o percorre. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. A compra do casarão, as negociações com arquitetos e empreiteiros, as intermináveis reuniões com potenciais parceiros e investidores. Tudo isso enquanto mantínhamos a editora funcionando e implementávamos o programa piloto de oficinas de escrita. Surpreendentemente, Gorete não apenas aceitou participar do programa, como se tornou uma de suas participantes mais dedicadas. Sua perspectiva única trazia profundidade às discussões, especialmente quando abordávamos os ciclos intergeracionais de trauma e como padrões tóxicos podem ser transmitidos de formas sutis e muitas vezes inconscientes. Em uma tarde particularmente memorável, após uma sessão intensa onde Gorete havia compartilhado uma parte especialmente dolorosa de sua história, Laura me ligou, sua voz transbordando admiração. Bia, o texto que Gorete produziu hoje é extraordinário. Bruto, sim. Imperfeitamente estruturado, certamente. Mas há uma honestidade nele que é simplesmente arrebatadora. Não estou surpresa, respondi, relembrando a intensidade com que Gorete sempre abordava tudo em sua vida.
ela nunca fez nada pela metade. Estou pensando em incluí-lo na próxima antologia. Laura continuou. Com as devidas edições, claro. O que você acha? Pausei, considerando as complexas implicações. O que ela acha da ideia? Ainda não mencionei. Queria falar com você primeiro, dada a história complicada entre vocês. Refleti por um momento. Se ela quiser, e se o texto for forte o suficiente por seus próprios méritos, não vejo por que não. Nossa missão é dar espaço para histórias importantes, independentemente de quem as conta. Após desligar, fiquei pensando na estranha simetria da situação. Um ano atrás, Gorete era a figura antagonista em minha narrativa. Agora, eu era quem poderia facilitar ou bloquear sua voz emergente. A consciência desse poder e a responsabilidade que vinha com ele não me escapava. A inauguração do novo espaço, que batizamos de Casa das Narrativas, estava marcada para exatamente 1 ano e 6 meses após aquela noite fatídica em que Igor ameaçou quebrar meus dentes. A data não foi escolhida conscientemente, mas quando Sofia apontou a coincidência no calendário, senti um arrepio de reconhecimento. Alguma parte intuitiva de mim tinha marcado aquele aniversário à sua própria maneira. O casarão havia sido completamente renovado, preservando sua arquitetura histórica, enquanto criava espaços funcionais e acolhedores para todos os aspectos do projeto. A editora ocupava o segundo andar, enquanto o térreo abrigava a biblioteca comunitária, salas de workshop e o pequeno café literário que rapidamente se tornou ponto de encontro para escritores e leitores da cidade. Thomas e eu nos estabelecemos no apartamento anexo, que chamávamos carinhosamente de A Torre, por sua localização elevada com vista para o jardim interno. Era menor que meu antigo apartamento, mas infinitamente mais acolhedor, cada canto refletindo nossa vida compartilhada e valores. Na noite anterior à inauguração, enquanto fazíamos os últimos preparativos, Thomas me surpreendeu com uma pequena caixa embrulhada em papel simples. O que é isso? Perguntei curiosa. Abra e descubra. Ele sorriu. Aquele sorriso gentil que havia se tornado meu porto seguro. Dentro da caixa, sobre uma cama de veludo azul, repousava um delicado pingente de prata em forma de pena. É linda, sussurrei, tocando o contorno perfeitamente trabalhado. Simboliza muitas coisas, explicou Thomas, retirando o pingente da caixa e movendo-se para colocá-lo em meu pescoço. A pena como instrumento de escrita, claro, mas também leveza após carregar tanto peso. E liberdade, para voar, explorar, descobrir. Enquanto ele fechava o fecho do colar, continuou suavemente. Mas, principalmente, é um lembrete de que as histórias mais poderosas nem sempre são as mais altas ou estridentes. Às vezes, são aquelas escritas com a leveza de uma pena, mas com a precisão de uma verdade incontestável. Virei-me para encará-lo, tocada não apenas pelo presente, mas pelo significado profundo que ele havia tecido nele. Você sempre encontra as palavras perfeitas. Apenas reflito o que já vejo em você. Ele respondeu. Naquela noite, deitada ao lado de Thomas em nossa nova casa, o pingente de pena repousando contra minha pele, refleti sobre a jornada extraordinária que havia me trazido até ali. Não apenas a ruptura dramática de um casamento abusivo, mas o longo e muitas vezes difícil processo de reconstrução que se seguiu. Quem teria imaginado, naquela noite quando Igor ergueu a mão para me ameaçar, que seu gesto de intimidação seria o catalisador para uma transformação tão profunda? Que o medo que ele esperava instalar se transformaria em determinação inabalável? Que a pequena semente de coragem que brotou naquele momento, manifestada apenas por um leve sorriso e uma resposta calma, cresceria para se tornar uma força capaz de mudar não apenas minha vida, mas potencialmente a de centenas de outras mulheres? O mundo estava cheio de Igors e Goretes, pessoas presas em ciclos de controle e manipulação, perpetuando padrões tóxicos porque nunca aprenderam alternativas. Mas também estava cheio de potenciais baias,
Pessoas com a capacidade de quebrar esses ciclos, de encontrar suas vozes, de transformar trauma em testemunho e dor em propósito. E agora, tínhamos criado um espaço dedicado precisamente a essa alquimia transformadora. Um lugar onde histórias dolorosas poderiam ser reescritas não para apagar o passado, mas para reclamá-lo como fonte de força e sabedoria. Adormeci com essa visão acolhedora em mente, o peso suave do pingente de pena contra meu peito como um lembrete tangível de quão longe havia chegado e quanto ainda havia para explorar na vastidão da história que continuava a descrever, uma palavra de cada vez. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!